Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Vale TV para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto super interessante que é cultura organizacional e comunicação organizacional. E eu trouxe uma convidada, na verdade a gente vai fazer uma viagem lá para Londrina para conversar com a doutora Marlene Marchiori, ela que trabalha muito essa temática, né, da questão da cultura, da questão da comunicação organizacional e tem vasta experiência, é escritora, é mentora, é professora. Eu tenho o prazer, então, de chamar a Marlene Marchiori, que vai nos brindar, né, Marlene? Tudo bem? Oi, Eliane, tudo bem? Aos ouvintes do programa As Pessoas que Inspiram, muito obrigado pelo convite, pelo carinho do convite, por estar aqui com vocês. Ai, maravilha, nós que agradecemos e com certeza, para quem não conhece a Marlene, vocês vão ver aqui que pessoa especial, uma pessoa realmente inspiradora para todos nós. E ela vai contar um pouquinho, né, Marlene, da tua história e de que forma, né, essas temáticas, elas fizeram parte, estão fazendo parte da tua vida. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Marlene. Primeiro que o meu sangue é gaúcho, meu pai era de Cruz Alta, então eu acho que isso já traz para a gente uma inspiração muito grande, né? O fato da gente viver essa cultura, essa fortaleza que é o Rio Grande do Sul. Segundo que na trajetória, quando eu escolhi fazer comunicação, eu pensava inclusive também em fazer medicina, mas acabei indo para a comunicação. E depois, no curso de comunicação, eu entendi que eu precisaria entender ou compreender mais o comportamento das empresas e acabei também fazendo administração e estudei a partir da escola de administração a cultura organizacional. E aí, a partir disso, esse olhar amplo da comunicação, como aquela que constrói, né, as nossas empresas, as nossas relações, a educação dos nossos filhos, né, a vida na escola, na igreja, ou seja, nós como pessoas somos seres comunicacionais e precisamos desenvolver a comunicação para que a gente possa efetivamente se relacionar com outras pessoas. E foi daí que veio, né, essa conexão entre cultura e comunicação. Sou muito apaixonada pelo tema, estudo bastante, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional. Assim, gosto, porque eu acho que quando você traduz, né, nas experiências o conhecimento, a gente consegue fazer mais e fazer melhor, e principalmente quando nós fazemos com as pessoas. Então, assim, em poucas palavras, né, eu acho que Marlene Marchiori é uma pessoa apaixonada pela comunicação, ela se entrega naquilo que ela faz, né, vive efetivamente as experiências, sempre buscando, a partir do conhecimento, trazer a prática e resultados, né, seja para as empresas onde a gente desenvolva, né, um planejamento ou uma atividade, seja na academia, trocando com alunos, né, em programas de MBA, aprendendo com os alunos e crescendo. Eu acho que é isso, né? O desafio do ser humano hoje é crescer continuamente. E uma coisa que tu falou, Marlene, que eu acho super legal, né? É essa coisa de colocar na prática, né? A gente vive num mundo, muitas pessoas ainda vivem no mundo das ideias, né? E realmente essa experienciação que acontece dentro da comunicação, da área da comunicação e também da área da cultura, ela tem muito a ver com esse colocar em prática, né? Colocar na experiência do dia a dia, né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre as tuas vivências com relação a essas duas temáticas dentro das corporações onde tu atua, sendo facilitadora, mentora, né? E queria conversar um pouquinho sobre esses conceitos, então. A gente sempre diz, né, que quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando da vivência das pessoas. Eu não consigo olhar, por exemplo, cultura nas empresas como aquela que você molda o comportamento, ou aquela que você dita às pessoas o que é correto ou não é correto se fazer. Mesmo porque, quando nós fazemos isso, nós, na realidade, é como se nós estivéssemos, entre aspas, obrigando as pessoas a agirem daquela forma. E quando as pessoas são obrigadas a, talvez elas não sejam tão participativas, tão envolventes ou tão elas no desenvolvimento das atividades. Então, quando eu olho para a cultura, e essa é a graça, vamos dizer assim, do olhar sobre esse tema, nós entendemos que as pessoas estão ali naquele ambiente, naquela reunião, naquela iniciativa, no desenvolvimento daquele produto, olhando como é que, por exemplo, às vezes um consumidor se comporta e pensando em todas as possibilidades de trazer isso mais para a realidade, né?
O que a gente quer dizer trazer isso mais para a realidade? As pessoas efetivamente serem aquilo que elas são. E quando nós somos aquilo que nós somos, nós conseguimos, primeiro, no meu entendimento, sermos felizes no desenvolvimento das nossas atividades e mais até do que sermos felizes, a nossa entrega, ela é única, ela é especial, ela se faz no momento que você está desenvolvendo, né, uma determinada estratégia, uma atividade, por exemplo, finalizando um determinado produto para entrega, né? Nós vemos hoje tantos empreendedores, né? Já que esse programa, né, as pessoas inspiram, quantos empreendedores às vezes não estão deixando aquelas empresas porque não conseguem trabalhar naquele ambiente e vão criar, né, a sua maneira de fazer, empreendem, desenvolvem um novo comércio, uma atividade e são felizes naquilo. Então, assim, quando a gente olha para a questão da cultura, eu acho que é muito importante que a gente observe como é que isso acontece na nossa empresa. As pessoas efetivamente vivem, elas criam, né? Elas são o que elas são, ou é fake, entre aspas, né? Igual a ideia do fake news, né? É uma fake pessoa, ela está ali, mas ela não está. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente deve olhar muito quando nós entramos nas organizações e principalmente também como é que a partir desse olhar para o seu eu, né, para a sua pessoa, você aprende a conviver com outras pessoas. Né? Na dimensão, por exemplo, do que a gente chama deixar de viver aqueles silos, deixar de viver aquela área. Né? Então, peraí, aqui nós estamos na área de recursos humanos, ou aqui nós estamos na área de finanças e essa é a área top da organização. Todas as áreas são tops porque todos nós representamos essa empresa, né? Então, como é que a gente começa a partir, sabe, da nossa vivência, sermos felizes naquilo que nós fazemos e aprendermos a conviver com outros, criarmos em conjunto para nós realmente experimentarmos a nossa cultura, a nossa empresa, a nossa maneira de viver. Porque aqui eu encontro um sentido, aqui eu sei que, né, a gente pode fazer da forma com que a gente efetivamente desenvolve uma atividade, e não igual a máquina, né, não igual aquele processo que não pode sair de forma alguma daquela linha. Não, cada pessoa tem uma maneira de fazer, uma maneira de agir, uma maneira de ver, e é exatamente isso que traz para as nossas organizações a potência do que você assim começou a falar no início, que você falou assim, a ação, a atitude daquele sujeito. Né? Então, quando aquele sujeito se vê no processo, ele com certeza vai ter muito mais atitude, muito mais ação, vai correr muito mais risco, aquela empresa vai inovar muito mais, e com certeza a gente vai viver essa experiência de uma forma muito mais coletiva do que uma experiência individual, onde você não se sente ali, entende? Parece que você não está presente no desenvolvimento daquela ideia. Isso não é legal, porque daí você não está engajado, você se desvincula daquele processo, né? E tudo isso, para mim, respira o que a gente entende como cultura da organização. E a gente acabou de perceber que a cultura se conecta com a comunicação a partir do momento que aquele sujeito age, que aquele sujeito se relaciona com outras pessoas, que ele troca aquela ideia, que ele cresce, né? Quando ele está, por exemplo, em uma reunião, ele começa a conversar com outras pessoas e de repente eles vão ali e naquela questão de, sabe, integrar aquelas ideias, eles encontram uma nova ideia, uma estratégia diferente para poder estar desenvolvendo. Gente, isso não é sonho, sabe? Isso é aquilo que efetivamente a gente vem vendo acontecer, talvez até pela própria pandemia, né? A maneira com que as pessoas aprenderam a se relacionar de forma diferente e a maneira com que nós aprendemos a respeitar o espaço de cada um. E como é que é legal quando a gente respeita o espaço de cada um e vê que nesse espaço as potências daquelas pessoas emergem. E nós somos muito melhores do que quando nós caminhávamos sozinhos ou ditávamos comportamentos. Marlene, pensando agora na tua fala aqui, me veio a questão de como a gente concilia e como a empresa, de uma certa forma, pode conciliar os objetivos individuais e transformar isso num objetivo coletivo, né? De que maneira isso está conectado com a comunicação e como tu tem visto isso na prática?
A tua pergunta, assim, sensacional, maravilhosa, muito obrigada por ela, porque ela me faz pensar em algo hoje que eu diria que é primoroso para as empresas, né? A gente fala em empresas, né? Mas eu acho que é legal a gente entender que pode ser uma organização não governamental, pode ser um governo, uma instituição financeira. Nós estamos falando do comportamento das pessoas, pode ser até dentro de casa, né? Um Qual é o projeto, né, propósito? Marlene? É, Pode ser um qual é projeto, né? Não precisa de um exatamente. CNPJ às vezes, né? Então, É assim, isso qual é o aí. propósito da nossa família, né? Né? Qual é o propósito da nossa organização? Eu acho que isso hoje, entende? O que nós vamos deixar? Como nós queremos, né? Por exemplo, sermos identificados quando se falar da nossa empresa, né? Como que a gente quer que aquela comunidade reconheça o nosso trabalho, o nosso posicionamento, a nossa forma de agir? Então, quando a gente fala do nosso propósito, então, por exemplo, o propósito da Nestlé, fazer o bem faz bem, né? Uhum. Quando a gente olha esse propósito, olha a dimensão daquilo que nós, como pessoas, podemos fazer nesta organização. Talvez esse propósito me conecte, me leve a querer trabalhar na Nestlé. Né? E Uhum. como é que isso se dá? Né? Como é que, na realidade, esse objetivo pessoal, percebe, se conecta com o propósito dessa organização? Né? A partir do momento que, de repente, eu também quero fazer o bem. Porque fazer o bem faz bem para mim também. Olha que coisa maravilhosa. E aí, peraí, nesta empresa eu me encontro, porque o encontro das nossas ideias se dá a partir daquilo que eu tenho como maior valor dentro de mim, por isso que é muito legal a gente olhar para a gente saber o que a gente quer, a gente conhecer os nossos desejos, direcionar a nossa vida, não viver simplesmente por viver, entende? Não que a gente viva Uhum. simplesmente por viver. Viver é maravilhoso, mas a gente precisa saber o que nós queremos fazer com a nossa vida. E a partir daquilo que a gente, né, sabe, o que nós queremos efetivamente com a nossa vida, e é muito legal essas descobertas e essas novas descobertas, porque a gente recria, né? A gente passa a ver a vida de uma forma diferente, a gente se inspira, né? A partir do momento que a gente se descobre, que a gente se vê, que a gente autentica, por exemplo, né? Determinados processos, determinadas atividades, né? Quando a gente, por exemplo, direciona para a nossa vida alguns objetivos, e isso necessariamente precisa estar conectado com aquele local, que é o local onde eu trabalho, onde eu desenvolvo minhas atividades, ou onde eu empreendo, ou onde eu participo naquele grupo de igreja, por exemplo. Então, eu preciso ter alguma conexão, porque se eu não tiver conexão com aquilo, eu não me entrego. Né? Então, Uhum. o quanto que nós estamos conectados com o nosso propósito de vida, o que eu estou buscando para mim, né? Como é que este propósito se revela, de repente, na extensão da empresa onde eu trabalho, da família com a qual eu participo, né? Daquela comunidade onde eu estou ali, por exemplo, desenvolvendo uma contribuição, né? Colaborando no sopão, indo ali trabalhar, de repente, numa creche com uma palestra, ou numa escola fazendo, né, uma fala da minha trajetória de vida, por exemplo, onde, de repente, eu quero mostrar para essas crianças a importância da natureza, né, do quanto que a gente pode caminhar de uma forma diferente, entende? Percebe? Então, tudo isso vai trazendo essas conexões, vai nos aproximando e vai dizendo que nós estamos no caminho certo, né? Porque quando a gente se questiona, né, eu acho que isso é muito, muito bom, no sentido de que quanto mais eu me questiono, mais eu me testo, entre aspas. E é Uhum. legal você estar se questionando, porque você vai se descobrindo, você vai amadurecendo o seu pensamento, sabe, Helena? Você vai crescendo naquilo que você tem como seu propósito de vida. E que esse propósito de vida se conecte com a empresa, por exemplo, onde você trabalha. Né? Eu acho que esse é um início muito interessante, né, de você se rever como pessoa e saber se, sabe, essa revisão que você está fazendo no carro, sabe, essa Uhum. quilometragem que você já tem, por exemplo, se essa quilometragem te conecta com que outros princípios, processos, forma de trabalhar, né? O que me deixa efetivamente, eu vou dizer feliz de novo, mas aonde eu me entrego, né?
Você percebe, às vezes, que tem uma determinada atividade que você faz, que você tem um resultado brutal, e tem uma outra atividade que, de repente, você não teve o mesmo resultado, mas não é para você se frustrar. É talvez porque aquela primeira que você estava fazendo, ela se conectava muito mais com você do que aquela segunda. Então, aí você começa a perceber, né, aonde você faz melhor o seu bem. É verdade. E uma coisa legal também, Marlene, quando tu falas assim dessa importância do autoconhecimento, né? Isso, claro que a gente tem essa questão do individual, né? Que eu acho que é super importante a gente se conhecer, né? E fazer um trabalho mesmo de imersão em nós para descobrirmos, né, qual é o nosso propósito e tudo mais. E, ao mesmo tempo, né, hoje a gente está vendo uma nova geração entrando nas organizações, né, uma geração que vem com um DNA um pouco distinto da nossa época. Né? Então, também é um exercício para as empresas se reverem nesse quesito, né? Como tu comentaste, ali, será que essa nova geração vai querer trabalhar na minha empresa? Né? De certa forma, é uma reflexão que todos nós temos que fazer, né? Como empresários, empresárias. Você está tocando num ponto que é muito interessante, porque eu diria que os jovens hoje, talvez eles façam escolhas muito melhor do que as nossas escolhas, né? Porque, por exemplo, a gente olha hoje os consumidores, peraí, deixa eu observar o comportamento dessa empresa, deixa eu ver o que ela produz, como ela produz, qual é o grau de responsabilidade que ela tem no desenvolvimento desse produto, né? E esse jovem hoje, ele questiona o comportamento, ele cobra uma atitude dessa organização, e ele também, olha que coisa incrível, ele primeiro, antes dele se candidatar, ele vai lá e olha o comportamento dessa empresa, ele quer analisar aquela organização. Né? E isso é interessantíssimo porque a gente percebe que ele primeiro precisa compreender quem é aquela empresa, o que ela faz, como ela faz, se tem verdade nisso que ela faz, né? É autêntico aquele comportamento, né? A gente tem falado muito sobre isso em termos de comunicação, e aí ele vai e faz a escolha. E aí o que é mais interessante, nessa escolha, quando a gente, por exemplo, né, como jovem, entra naquela organização e tem outras diferentes faixas etárias, né, geração X, Y, Z, né, e a gente tem alguns estudos, inclusive teóricos, que a gente já olha dentro desse campo, mas independente disso, como é que essas pessoas começam a se conectar e trocar? Porque às vezes, por exemplo, aquele cara ele é novo, ele tem, né, esses dias, por exemplo, numa área de criação, a pessoa tinha 16 anos. Eu falei, gente, que maravilha, olha que coisa, olha que genialidade. Né? Você está trabalhando, ou às vezes, por exemplo, né, do tempo que a gente já trabalha, aquele pai vem e fala assim, Marlene, eu quero, né, a gente está fazendo sucessão, tal, eu gostaria muito da sua mentoria, né, para os meus filhos, né, no que tange a não de media training, né, mas de comunicação mesmo, de comportamento, de tratativa junto às equipes, nas empresas, como é que a gente pode crescer, como é que a gente pode se relacionar, né, como é que você pode dar conta de ensinar alguma coisa nesse sentido. Então, veja, você passa a trabalhar com uma nova geração onde você começa também a se alimentar desses impulsos e perceber pela nova, pela mais antiga, pela média, né, que isso vai se conectando e traz uma energia diferente para aquela empresa, para aquela organização. Então, assim, isso também é muito bacana. A riqueza de potência de que aquilo vai dar muito mais certo do que eu ter só lá os 50, né, conversando e desenvolvendo, né, e que 50, hoje a gente já olha e já fala, opa, a gente está vendo presidentes de empresas com 38, 40 anos hoje. Né? É verdade. Então, assim, é incrível, né? Eu acho que o gás, sabe? A gente precisa daquele gás, daquela energia para estar fazendo, para estar conectado, para estar aprendendo, para estar, se disponibilizando, porque senão, ontem eu estava numa propriedade, eu fui ver, né, transferência de embriões, e de repente eu vi um embrião, e eu olhei pelo microscópio, eu falei, e claro que eu não podia falar ali perto, né, o veterinário falou, não, você não pode, claro, né, só, deixa eu ver.
A hora que eu fui olhar aquele embrião, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, que natureza, né? E ali você olha, aí você vê que tem uma membrana, que é uma membrana que protege e que, de repente, espera um pouquinho, até que ponto nós hoje queremos, como seres humanos, sermos protegidos? Até que ponto nós não queremos, entendeu? Avançar, entendeu? Ir embora, sabe? Seguir, sem saber se nós estamos naquele caminho certo, porque nós estamos arriscando, nós estamos fazendo algo diferente. A gente acredita nisso que nós estamos fazendo. E é provável que seja uma grande ideia, uma potência em termos de inovação. Então, assim, eu acho que é isso hoje, sabe? O quanto que nós estamos crescendo em conjunto, né, com pessoas, né, trabalhando essas diferenças e, principalmente, respeitando o outro, né? Naquilo que ele tem como conhecimento, naquilo que ele tem como saber, né? Naquelas trocas que acontecem de forma intensa, aonde você se redescobre, aonde você, né, potencializa a experiência de todas aquelas pessoas que estão participando daquele processo. É. E uma coisa, Marlene, assim, dentro da tua fala, né, com essa mescla, né, essa riqueza que o Brasil tem, que às vezes a gente não enxerga, né, a gente às vezes vai para um outro país e vê as pessoas falando da gente, a gente às vezes não se reconhece, né, dessa criatividade, dessa diversidade que existe no Brasil, né. E aí eu queria te perguntar isso, sobre a cultura, né, a gente está dentro das organizações com várias culturas, né, Marlene? Sim, e é também mais uma pergunta muito boa, que nos leva, né, à coleção Faces da Cultura e da Comunicação, e principalmente no entendimento de que, por exemplo, na potência de cada pessoa existe aquela individualidade, né? E a partir dessa individualidade, nós entendemos que existem diversas formas de nós fazermos a mesma coisa. Eu quero repetir isso, sabe? De nós fazermos a mesma coisa de forma diferente, com resultados diversos. E quando você fala da questão da cultura e das diferentes culturas que existem dentro daquele ambiente, né? Eu gosto muito da visão do Carriere, que ele fala do mosaico, né? Que até a gente tem aqui uma tela do José Gonçalves, né? Onde a gente olha aqui e de repente a gente está vendo, né, vários mosaicos, né? Você vê cada ponto desse aqui, por exemplo, cada ponto desse aqui poderia ser uma pessoa naquela organização que carrega a sua cultura, a sua maneira de desenvolver e de fazer, e que isso se dá e se revela, vamos dizer assim, né, naquela ação que você percebe lá na frente, numa outra ação que você percebe também lá na frente, com o mesmo objetivo, de uma forma completamente diferente. O que a gente está querendo dizer com isso, né? Que nós precisamos aprender a respeitar o outro, a sintonia, a forma de fala, o ritmo, né? E às vezes, né, eu, por exemplo, sou extremamente acelerada, e às vezes eu estou com uma pessoa, e às vezes eu percebo que eu não dou tempo para ela falar, e eu não. E ali naquele momento não foi legal, porque eu teria que ter dado mais aquele tempo, mas é que o meu ritmo é um ritmo diferente. Então, às vezes, espera aí, silencia, ouve, né? Reza um Pai Nosso, vamos dizer assim, entendeu? Que às vezes você precisa até rezar, né? Mas assim, dá o tempo, né, para aquela pessoa pensar, refletir, ou aí você vai começar a desenvolver ali naquele processo uma nova ideia. E dentro dessa tua questão, por exemplo, quando a gente fala de uma cultura, né, dentro da mesma organização, ou de culturas diversas dentro de diferentes áreas da organização, eu gosto muito mais deste segundo olhar, de culturas diversas dentro de uma mesma organização, porque eu tenho muito mais flexibilidade, muito mais criatividade, eu autoro muito mais aquele processo, entende? Porque às vezes eu me libero daquele jeito de fazer e que precisa ser feito daquela forma, entende? Às vezes, quando a gente fala de uma cultura, até, né, no entendimento não daquela que não parte da pessoa, mas daquela que a gente
por exemplo, dita o comportamento, né? O que acontece? Você tem, entre aspas, como se fossem robôs, entende? E quando você tem robôs, é difícil você ter o afeto, Uhum. né? A É. emoção, né? O viver, o querer fazer aquilo, né? O trazer para além aquela experiência, o se desafiar, percebe? Então, esse não engessamento e essa visão mais flexível, aonde nós temos inúmeras culturas, traz para a gente a possibilidade de nós vermos diferentes faces, faces que se respeitam, faces que se conectam e que produzem um resultado muito melhor, né? Que maravilha, Marlene. Nossa, eu fico encantada porque eu compartilho com essa ideia, né? Então a gente acaba se conectando, né, É, em função desse olhar, né? Um olhar mais humanizado, um olhar mais respeitoso e amoroso dentro das organizações, né? Porque é, a gente, na verdade, é um ser único, né? Que em casa ou no trabalho, aonde a gente estiver, a gente vai ser a mesma pessoa, né? O líder também, o líder que é em casa é o líder que ele é em toda a vida, né? exato. Então, É. isso E você está é fantástico. trazendo um pensamento que é muito interessante, que se a gente for pensar sobre, se você pegar, por exemplo, né, a Deloitte que apresentou no report dela para 2021, na área de recursos humanos especificamente, o que nós estamos buscando, né? Nós estamos buscando, claro que tem a questão da saúde das pessoas, mas assim, o ponto mais estratégico, o bem-estar das pessoas. O bem-estar, para mim, significa o bem viver, né? Uhum, É quando você vive na essência, concorda? Porque daí você sim, se sente bem, né? Você está ali naquele com restaurante, por certeza. exemplo, naquela gastronomia maravilhosa, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde você vai ali degustar, né, naquele restaurante, aquele prato, e de repente você está ali degustando aquilo. Existe sensação mais gostosa, por exemplo, do que essa? Entende o que eu quero dizer ali? Sim. E, né, conhecendo aquilo, descobrindo aquele tempero. E é isso, né? Quando a gente fala do bem-estar, vamos dizer, né? De estar vivendo aquilo, né? E em paralelo, quando a gente olha, por exemplo, para o relatório da Gallagher de 2021, dita para nós, né? A evolução, por exemplo, da questão da própria comunicação interna nas empresas, né, da comunicação com o nosso time, da comunicação, né, com com o teu grupo ali, por exemplo, né, líder e liderados, né? Mas o que o relatório traz para a gente, né? Uma das principais colocações é exatamente que no ano de 2021 nós devemos priorizar as pessoas. Uhum, Então, olha, você falou de humanidade, né, de humanização, né, que significa relacionamento, que significa é. proximidade, que significa mesmo no mundo remoto, mesmo no mundo digital, olho no olho, né, Uhum, proximidade. O que manteve, vamos dizer assim, né, essas pessoas que tiveram que entrar para trabalho remoto, por exemplo, de uma forma tão surpreendente, né? O que manteve, né, elas conectadas, né? A cultura daquela empresa. E esses dias eu estava estudando sobre inspiração e foi muito legal porque é o estado de espírito, por exemplo, para você colocar aquela ideia em prática, né? Então, uhum. imagina o quanto que você, para se inspirar, precisa estar conectado com aquilo que você está fazendo, né? E o quanto que você efetivamente se conecta, né? Na sua vida. Marlene, nós já estamos no finalzinho aqui, já estou quase estourada do tempo. Queria te agradecer muito, Marlene, e Obrigada. recomendar, né, gente, quem quiser, a Marlene é escritora, né, essa coleção aqui são 10 livros, né, Marlene, que envolveram 130 autores nacionais e internacionais, que fala sobre cultura, fala sobre comunicação, discurso e tudo mais. E queria também que tu deixasse, como é que as pessoas te acham, Marlene, nas redes sociais, enfim, para saber um pouco mais Eu tô do teu no trabalho. LinkedIn, Marlene Marchiori, no Instagram também, Facebook, né? Tenho a minha página que é www.marlenemarchiori.com.br, mas
através de você, né, através das pessoas, da vontade de crescer, de querer falar mais sobre comunicação, de leituras. Então, eu vejo assim, esse mundo é um mundo que nós estamos aqui para a gente poder servir, né, para a gente poder fazer mais pelo outro. Então, assim, o meu carinho, o meu agradecimento, né, a possibilidade de fazermos, né, de termos outras conversas, inclusive, e que você continue também, sabe, inspirando, trazendo esse conhecimento. E, assim, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui, e desejo, assim, um sucesso enorme, né, neste trabalho aí que você vem fazendo, na Vale TV, né, Eliane Dávila, e com esse programa que eu acho que é isso, sabe, o quanto o ser humano inspira e quanto que nós podemos enxergar dentro de nós a potência que nós temos. Então, que cada um desenvolva ao máximo a sua potência, sendo feliz. Muito obrigada, Marlene, de coração. Obrigada às pessoas que estão aqui, a nossa audiência, né, que ficou até o final aqui para ouvir essa inspiração, né, Marlene Marchiori, que em outras oportunidades, com certeza, a gente volta a conversar sobre outros temas também, e eu aprofundar esse aqui mesmo, né. E eu agradeço, gente. Semana que vem tem mais um As Pessoas Inspiram, um programa super dedicado a você, né, trazendo sempre pessoas ou negócios inspiradores, tá bom? Obrigada a todos e até semana que vem.